Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai dar andamento aqui na nossa exploração do Winter Eternal, cenário de Savage Worlds, que a gente está pensando aqui algumas informações para apresentar para vocês, para quem não conhece ainda o cenário, né? Quem está chegando agora não tem problema, tem uma playlist aqui exclusiva com todo o conteúdo que a gente fez sobre o Winter Eternal, para você assistir depois com calma e se juntar a nós nessa caravana. A gente tem comentado aqui, ao longo dos vídeos, diversos aspectos sobre o cenário de Winter Eternal, né? A formação do cenário, a história, quais são as raças, os povos que habitam e tudo mais. Só que eu tenho comentado desde o início que a sobrevivência nesse mundo, ela se dá basicamente a partir de 8 grandes cidades, que são as maiores cidades que conseguiram sobreviver ou se erguer, né, depois dos grandes desastres que acabaram acometendo esse mundo. Então agora chegou o momento de a gente conhecer um pouquinho sobre essas 8 cidades. Eu vou falar de 4 delas nesse vídeo e depois vou fazer mais um para a gente fechar esse conteúdo. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre as primeiras 4 cidades que a gente vai explorar aqui, eu acho que é interessante comentar com vocês o seguinte: essas sessões, né, que falam sobre as cidades, elas vão falar basicamente, né, das características gerais da cidade, vão apresentar os personagens mais importantes ali, vão dar alguns ganchos de aventura, né, vão mostrar um mapa da cidade. Toda cidade que tiver aqui no livro vai ter o seu mapinha e tal, com as áreas delimitadas. Então eu vou pegar apenas algumas dessas características para mostrar para vocês, para dar uma ideia geral de cada uma delas. Mas claro, tem muito mais informação no livro do que eu vou comentar aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira cidade para comentar com vocês aqui, deixa eu tentar aproximar aqui no mapa, é essa aqui, olha, Cataratas da Morte. Nome estranho, né? Nome esquisito, mas ele tem uma razão de ser. O que a gente vai ter aqui de informações sobre Catarata da Morte? Ela é uma cidade que ela fica à beira do precipício de uma grande queda de um rio Droba, que por algum motivo, que ninguém sabe explicar qual é, não foi completamente congelado, tá? E no início, né, quando essa cidade começou a se formar a partir de um acampamento, as pessoas, os primeiros habitantes ali da região, eles acharam que o barulho, o ruído dessa queda d'água, né, do rio Droba no precipício, produzia um ruído que eles começaram a descrever como sussurros dos mortos, né? E a partir daí, o nome foi evoluindo e a cidade acabou ganhando o nome de Cataratas da Morte. Ela é uma cidade que esse nome faz jus de alguma maneira, porque tem várias coisas estranhas que acontecem lá. Ela é uma cidade sombria, mesmo durante o dia, mesmo com os efeitos das luzes mágicas e tal, e da esfera de calor, ela é uma cidade mais sombria que as outras, tá? Ela é composta basicamente de prédios de pedra, né, que são mais fortes, né, do que casas. Eles são tipo aquelas paredes mais grossas e tudo mais. Essa cidade, sendo motivado pelo nome ou não, ela é habitada por um grupo de necromantes, conhecidos como os Sem Voz, porque eles entendem que o propósito deles é dar voz aos mortos, então eles próprios não têm voz, é alguma coisa nesse sentido. A cidade, ela é habitada, vamos dizer assim, por fantasmas que perambulam pela cidade, né, a todo momento, ou de quando em vez, e também mortos-vivos. Claro, se a gente está falando aqui de necromantes, tem mortos-vivos na cidade. Mas olha só que estranho. Os mortos-vivos, na verdade, eles servem às vezes como guardas da cidade. Existem aqueles que são monstros, vamos colocar assim, que estão ali à toa ou sem controle, melhor dizendo, mas existe uma prática na cidade de que os criminosos condenados são executados e revividos como mortos-vivos justamente para fazer parte da guarda da cidade. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, olha, como eu falei, cada cidade vai ter o seu mapinha aqui, né, com as regiões e tal, com os pontos importantes. Vai ter aqui a descrição também de alguns personagens importantes, né? Vão ter vários grupos que habitam a cidade ali, guildas de ladrões, os mantos marrons, que são tipo uma polícia, uma milícia, alguma coisa assim. E as intrigas que estão rolando na cidade, né? Então cada uma delas vai ter esse tipo de descrição. A segunda cidade que a gente vai ver hoje aqui é Drogan. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já meio aqui no meio do continente de Alerrak. Então, eu vou ler um trechinho que eu acho que ajuda a entender melhor como é que funciona a cidade, como é que é a disposição dela. Olha só. Drogan, uma das cidades mais antigas em Alerrak, foi construída dentro de uma grande caverna. Alguns se referem à cidade como os degraus, já que existem muitos níveis na cidade, subindo como uma escada em direção à parte de trás da montanha. Ou seja, ela é uma cidade que ela é construída a partir de uma caverna e ela vai adentrando e subindo a montanha, né? É uma cidade
basicamente, pelo menos originalmente, é uma cidade de anões. Ela tem vários níveis, né? Salvo engano, o livro coloca aqui que são 6 níveis, tá? De estratificação dentro da montanha. Originalmente era uma cidade anã e ela foi uma daquelas que eu comentei num dos primeiros vídeos que ela sobreviveu praticamente intacta aos desastres, né, que ocorreram aí no mundo, justamente porque em um determinado ponto ela fechou as portas para se proteger e deixou os sobreviventes, os refugiados, à míngua, né? Enfim. Tanto que ela não precisa de feitiços de calor. Ela consegue, pelo próprio calor da montanha, pelo que resta de calor ainda no núcleo do planeta, enfim, ela não necessita dos feitiços de calor para manter uma temperatura onde as pessoas possam sobreviver, né? Enfim, hoje ela abriga diferentes raças, né? Menos goblins, tá? Eu comentei também que os goblins têm uma rixa antiga com os anões, ou melhor dizendo, né, vice-versa, e hoje em dia eles coexistem pacificamente, mas em Drogan não existe a presença dos goblins, pelo menos num número que possa ser considerado. Em outras cidades, eles aprenderam a coexistir pacificamente, mas em Drogan, não. É uma cidade, claro, que tem uma concentração maior de anões, mas eles geralmente habitam o 5º e o 6º nível. Uma característica que é interessante também de comentar, de todas as cidades aqui, ou pelo menos a maioria delas, elas acabam se tornando feudos ou cidades-estado ou alguma coisa assim, que vão passando, né, pelo comando da mesma família por várias gerações. Então a gente vai ver aqui em diferentes delas, o cara que começou aquele acampamento, a família dele continua no poder de alguma forma até hoje. Isso traz uma série de complicações caso você decida aí com seu grupo enveredar por esse tipo de intriga, né? Só pra gente fechar aqui, vou mostrar aqui um pouquinho da cidade de Drogan, do mapa, né, da visão de cima aqui e tudo mais. Mas assim, não, desculpa, tá aqui a visão de cima. A visão de cima da cidade, com os seus vários distritos, e na descrição aqui no texto vai ter essa questão do que existe em cada um dos níveis da cidade. A terceira cidade que a gente vai ver hoje é conhecida como Eco. Olha só, é isso mesmo. E eu vou ler um trechinho aqui inicial para vocês entenderem o porquê. Dradain Garoban era um pequeno assentamento de anões. Foi construído em uma grande caverna em formato de V. Uma grande queda d'água bate na parede noroeste e o Rio Negro corre por toda a sua extensão. A caverna tem propriedades acústicas interessantes. O som é amplificado muito mais do que o normal e o eco ressoa mais tempo. O som dos martelos dos anões ressoando pela caverna foi a fonte de inspiração para seus cidadãos. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês a localização de Eco. Olha, é próxima aqui de Drogan, também é dentro das montanhas, né, numa caverna. Vou mostrar aqui para vocês o mapinha da cidade. Olha aqui, o rio, né, que ele descreveu, e a caverna meio que em formato de V. Uma coisa interessante aqui, essa também era uma cidade, né, anã, como eu comentei, e assim, ela sobreviveu aos desastres e tudo mais, né, também não necessita dos feitiços de calor por conta disso, né, ela é encravada ali dentro da montanha, então tem um calor natural ali que consegue tornar o ambiente habitável. Ao contrário de Drogan, aqui é a cidade anã, onde os anões e os goblins convivem melhor, tá? Eles conseguiram aqui estabelecer uma coexistência pacífica. E uma coisa que é interessante da cidade, de uma maneira geral, como eu comentei, é a questão dos ecos, né? Antigamente, os ecos dos martelos dos anões e tal, aquilo tudo servia de inspiração para a galera e tudo mais. Só que agora, de uma maneira geral, todas as cidades de Winter Eternal, elas são superpovoadas e são uma grande zona, uma grande confusão, um amontoado de gente. Então imagina um amontoado de gente numa caverna que potencializa o eco das coisas, né? Olha só, o livro até coloca aqui num determinado ponto que é quase impossível você ter uma conversa totalmente privada, a não ser que seja dentro de ambientes muito restritos. De qualquer modo, o barulho de todas as conversas, de todo mundo falando, de coisas caindo, de coisas acontecendo na cidade, ele vai ecoando ali, então a cidade nunca está completamente em silêncio. E você pode, se quiser, explorar isso, né? Quais são os efeitos práticos disso no dia a dia de cada um? Acho que deve ser todo mundo meio irritado ou alguma coisa assim, né? Realmente é um cenário bem estranho, bem diferente para você explorar. E por fim, a quarta cidade que a gente vai ver hoje é Morada Esmeralda, olha, que está aqui no norte, deixa eu mostrar aqui para vocês, bem aqui no norte do continente. Morada Esmeralda é uma cidade que surgiu a partir de um acampamento de sobreviventes, né, dos desastres, um dos acampamentos que foram organizados e comandados pelos Guardiões da Natureza, né? Aquele grupo que eu comentei em vídeos anteriores, que começou a desenvolver feitiços que possibilitaram que a comida, né, fosse produzida novamente, né? Plantas sobrevivessem e tudo mais. E até hoje eles são os grandes responsáveis pela produção de alimentos, de uma maneira geral, né, nesse cenário aí de Winter Eternal. Só que é o seguinte, Morada Esmeralda
ela tem ainda uma forte presença dos Guardiões da Natureza, é comandada por eles e é considerada a cidade mais quente, mais verde de todas as sobreviventes, né, de todas as 8 grandes cidades. Nela existem uma quantidade muito maior de plantas, de animais, inclusive animais que em muitas outras cidades ou que muitas outras pessoas julgam extintos, existem ainda, sobrevivem ainda em Morada Esmeralda. E são protegidos, tá? Lá, você não pode, a carne, o livro coloca aqui, a carne é muito escassa, porque você não pode utilizar desses animais para se alimentar. Eles são protegidos, né, de alguma maneira. E as punições são severas caso alguém descumpra essa regra. Então, basicamente, a fonte de proteína em Morada Esmeralda são insetos. A base da alimentação de proteína lá são os insetos, porque os animais são protegidos, né? Enfim. Vou mostrar aqui para vocês o mapa, né, de Morada Esmeralda. E assim, não sei se dá para perceber, mas ela tem muito mais áreas verdes espalhadas do que as outras cidades, que é aquilo que eu estava comentando. Mesmo as áreas que estão fora da zona de verão, né, que já tem um pouco mais de efeito de frio, os Guardiões da Natureza costumam andar por lá fazendo pequenos feitiços de calor, de luz e tal, para propiciar que essas áreas verdes existam mesmo fora do centro da cidade, né? Então ela é a cidade de fato mais verde, com mais vida de todas as cidades sobreviventes. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí o nosso passeio por Winter Eternal, né, o cenário aqui de Savage Worlds. E assim, ainda temos 4 cidades para explorar. E se vocês quiserem continuar vendo mais conteúdo de Winter Eternal, eu acho que existem ainda alguns outros pontos interessantes de comentar, é só se manifestar aí nos comentários pra gente continuar trocando ideias, beleza? Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike e a gente se encontra na próxima resenha.